aqui eu vou fechar desse jeito assim, vai, assim, vai, não vamos traçar, vamos fazer assim. Então você foi fechando ali, eu acho que vai ficar melhor assim. Então você dá os pontos ali na região central, e aí sim, depois você corrige o dog ear. Por quê? Porque naquela região, o que vai acontecer? Você não respeitou a relação de 1 para 4, né? Vocês lembram, para não formar o dog ear, a relação entre o menor diâmetro e o maior diâmetro de uma elipse tem que ser de 1 para 4. Se você não respeita essa relação, vai fazer dog ear na extremidade. Então, você tem que respeitar essa relação. Como você fez circular, você fez o quê? Uma relação de 1 para 1, né? Porque ficou redondo. E você tem que transformar isso num fuso. Como você não sabe se o fuso ia ficar assim, assim ou assim, assim, você pegou aquele que é circular e fechou, vai fazer de conta que fechou melhor assim. E aí vai formar um dog ear nesse sentido. Aí você vai lá e faz um fuso naquele dog ear embaixo e um fuso no dog ear em cima. E essas peças você também tem que mandar para anátomo patológico quando você tira um tumor, porque o patologista precisa avaliar se esses triângulos estão ou não comprometidos também por tumor. E aí eu mando, por exemplo, no meu caso, se eu tirei desse jeito assim, eu mando a peça central, então eu coloco lá CBC de dorso, e depois coloco a peça B, triângulo superior, e a peça C, triângulo inferior. Então a peça A seria a lesão inicial, o triângulo superior, triângulo inferior, ou o triângulo da direita, triângulo da esquerda, e assim você faz. E o patologista vai avaliar as 3 peças, a peça central e os 2 triângulos, para ver se há comprometimento da margem ou não. Então, dessa forma você vai posicionar. Então, se você faz, por exemplo, o fuso de cara, de repente, quando você faz o fuso de cara, você vai fechar, aquilo não fecha. Ou você tem uma dificuldade muito grande de fechamento. E de repente você fala, poxa vida, se eu tivesse feito no outro sentido o fuso, o fechamento teria sido muito mais confortável. Então, por isso eu sempre oriento meus alunos, façam a incisão circular e depois vejam qual o melhor sentido do fechamento dessa ferida operatória, tá? Então, em quais situações que você vai ter essa condição? Quando você vai tirar a cobertura cutânea, você vai tirar a pele mesmo. E não uma lesão subcutânea. Por exemplo, vai tirar um cisto, você vai tirar um lipoma, você não vai tirar pele. Então não vai ter que cicatrizar por segunda intenção. O máximo que vai acontecer é que você vai ter um espaço morto. E aí sim você pode dar um ponto interno para fechar aquele espaço morto. E eu gosto de dar ponto interno com fios absorvíveis, por exemplo, monocril ou vicril. E aí quando que você vai tirar uma cobertura cutânea? Né? Nos tumores, os bases, pinos, melanomas. E quando você vai tirar um nevo, sabe aqueles nevos extensos, melanocíticos, né? Que você precisa tirar, porque aquilo pode evoluir para um melanoma. Então você vai tirar a cobertura cutânea. Então tire de forma circular ou no desenho daquele nevo e depois você veja qual o melhor sentido de fechamento.